Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Cíntia Moleto Cominesi, eu trabalho com a questão do meio ambiente aí na Fazenda Agrícola Dourado e pelo terceiro ano consecutivo, nós estamos aqui participando da Semana Cipate, né? Dessa vez de forma virtual. E estamos aqui para passar um recado para vocês sobre as questões, a importância da preservação do meio ambiente, tá? Mas assim, eu não sei se todos aí participaram o ano passado ou o ano anterior ainda, né? Então, todos os anos a gente conversou sobre a questão da importância do meio ambiente, as ações que a Agrícola Dourada vem fazendo para preservar o meio ambiente, né? A questão das certificações que a Fazenda possui, tanto a certificação do algodão como a certificação da soja, né? O que essas certificações elas impactam no dia a dia da fazenda, no dia a dia de vocês, colaboradores, né? Então, sempre foi a tentativa sempre foi falar da questão do meio ambiente, mas relacionando aí com as práticas do dia a dia da fazenda, tá? Dessa vez a gente também vai retomar um pouco essa questão da importância de se falar sobre a questão da educação ambiental, mas aí com um foco um pouquinho diferente, tá? Eu elaborei uma apresentação para vocês, eu vou compartilhar aqui para vocês poderem seguir, tá certo? Só um pouquinho. Então, pessoal, o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje é a questão por que é importante continuarmos falando sobre o meio ambiente, tá? Como eu falei, vai ser uma fala rápida, breve, mas para só chamar a atenção de vocês por alguns pontos que são fundamentais para a nossa permanência aqui no planeta Terra, né? Afinal de contas, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós moramos no mesmo planeta, todos nós não temos para onde ir se por acaso acontecer qualquer coisa que venha a impossibilitar a nossa vida aqui no planeta Terra. Então, por isso, é super importante a gente continuar falando sobre a questão do meio ambiente, né? E quanto mais nós falarmos sobre a questão do meio ambiente, a importância dele, mais as pessoas vão estar conscientizadas e mais elas vão se importar com o que acontece no meio ambiente. Elas vão se importar porque no nosso país não é todas as pessoas que possuem saneamento básico em suas casas, né, que possuem água encanada, possuem esgoto, coleta de lixo. Então, e isso daí, a questão de nós falarmos no meio ambiente, engloba todas as questões, né? A gente confunde o meio ambiente como só sendo coisas de preservar uma árvore, preservar uma água, um rio, uma nascente, mas não é isso, pessoal. O meio ambiente envolve o todo, né? É o lugar, é a nossa casa, é o lugar onde a gente mora, é o nosso bairro, é a nossa cidade, é o nosso estado, é o nosso país, é o nosso mundo. Então, por isso que todas as questões que afetam esse local onde a gente vive, elas são fundamentais, tá? Continuando, então, como a gente falou, né? A questão, assim, da água tratada, ou melhor ou pior, né? A questão da água poluída, a questão de nós não termos a coleta e o tratamento do esgoto, a questão de nós não termos uma coleta e a destinação adequada do nosso lixo. Qual que é as consequências disso, pessoal? Se nós estivéssemos aí online, quer dizer, online não, se nós estivéssemos conversando ao vivo, eu tenho certeza que vocês iam saber responder isso daí. Porque é óbvio, a principal consequência daquelas questões, né, de água poluída, falta de saneamento básico como um todo, é a questão das doenças, pessoal. Então, tanto as doenças que são transmitidas aí pelo mosquito Aedes, né, no caso nós temos aí a dengue, a chikungunya, tem a terceira lá que agora eu não estou lembrando o nome, né, mas também tem toda a questão das doenças causadas pela ingestão de água contaminada ou pelo contato da pele ou mucosas com água, lixo ou solos infectados, geralmente infectados de
coliformes fecais, né? Então, isso daí é terrível, pessoal, né? Outra questão, vocês sabiam, pessoal, que aqui no nosso país, no Brasil, em 2020, olha, um dado bem recente, né? Com todo esse desenvolvimento que nós temos, essas grandes cidades e tudo mais, em 2020, em média, 5 pessoas morreram por dia por falta de saneamento básico, né? Ou seja, pessoas ficaram doentes porque consumiram alguma água que estava poluída, foram infectados pelo mosquito da dengue, pegaram dengue, chikungunya, enfim, todas essas questões aí. Isso é terrível, né? Claro que não dá para a gente comparar com a pandemia que a gente acabou de passar, né, pessoal? Mas olha só, né? Esse é um dado que foi em 2020. 2020 foi bem no auge da pandemia. Todo mundo só falou da pandemia, né? Mas, em média, 5 pessoas, talvez aquelas 5 pessoas que a gente achou que morreu por causa da pandemia, não morreu por causa da pandemia. Morreu por falta de ter saneamento básico em casa, né? Olha só como que é importante a gente saber, né, saber o contexto das coisas. Vocês também sabiam que a região norte do Brasil, que ela é tanto a região que tem maior concentração da água doce no mundo, né, que nós temos lá o Rio Amazonas e tudo mais, ou seja, 13% da água doce no mundo está localizado lá na bacia amazônica e tudo mais, e exatamente nesse mesmo lugar é onde nós temos o pior índice de saneamento básico, é o pior saneamento da América Latina. Imagina que horror, né? E isso que o Brasil é um país super desenvolvido, mas está perdendo para todos os nossos outros vizinhos, né? Paraguai, Argentina, enfim. Só 24% da zona rural amazônica está ligada à rede de distribuição de água e menos de 8% da zona rural tem coleta de esgoto. Ou seja, no lugar maior, no local onde tem a maior quantidade de água doce do mundo, também é o lugar onde tem maior contaminação causada por falta de esgoto, né? Olha só que dado triste da gente saber, né? Então, pessoal, sim, é muito importante a gente falar sobre a questão da educação ambiental, sobre a questão do meio ambiente. Isso é importante a gente falar com criança, com jovens, com idosos, tá? Porque a principal missão da educação ambiental é formar cidadãos mais participativos em assuntos relacionados às questões de responsabilidade socioambiental, como a de preservação dos mananciais, da mata ciliar, do descarte correto do lixo e também quanto à prestação dos serviços públicos básicos, como acesso à água tratada e coleta e tratamento de esgoto. O que a gente quer dizer com isso? Que a educação ambiental, ela serve para conscientizar o cidadão, ou melhor, para fazer com que esse cidadão ele seja um cidadão crítico, né? Que ele entenda, que ele consiga fazer leitura do local onde ele está inserido, que ele consiga entender o porquê que ele enfrenta determinados problemas no seu dia a dia, né? E quando as pessoas, né, o ser humano como um todo, ele conhece essa realidade, ele é capaz de criticar e ele é capaz de se posicionar contra isso, né? Então, a educação ambiental, ela é importante para formar cidadãos críticos, né? Que na hora que for lá, no momento de exercer lá, no caso, o poder da escolha, na hora do voto, por exemplo, ele, sabendo de toda essa realidade que cerca ele vai conseguir fazer uma análise realmente de qual é as melhores propostas, né? Quais são os candidatos que estão apresentando as melhores propostas para ele, na questão aí pensando no seu bem-estar, na sua qualidade de vida como um todo, né? E claro, né, pessoal, a principal mensagem que eu quero dizer para vocês é o quê? O que nós podemos fazer para ajudar a proteger o nosso planeta, né? É claro, pessoal, que
vocês já faz, como eu já comentei, já é o 3º ano consecutivo que a gente participa na CIPAT, então todos os anos trazendo a questão ambiental, a importância da questão ambiental, e já foi falado nas outras vezes, né, sobre aquelas pequenas ações diárias que a gente acha que são pequenas, mas que no final tem sempre um grande impacto, um grande resultado, que a gente nunca pode deixar de fazer mesmo, que é a questão de não jogar o lixo na rua, né, a questão de vocês utilizarem os 3 R's, né, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Ou seja, todas essas questões aqui, eu sei que vocês já sabem, mas a principal abordagem que eu quero trazer com vocês hoje é para vocês ensinarem os seus filhos a cuidar do meio ambiente. Tá? Então, tanto para você que já é pai, para você que ainda vai ser pai, esse é o meu principal recado. Eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos e eu tenho certeza que essa proteção, esse cuidado com o planeta Terra, eu passei para eles, né? E quando a gente fala em ensinar o nosso filho a cuidar do meio ambiente, isso é muito, muito importante e às vezes nem sempre é fácil. Por quê? Porque para a gente ensinar a gente vai precisar ser um modelo, né? E para a gente ser um modelo nessas questões, a gente vai ter que ter esses hábitos de não jogar lixo na rua, de fazer a reciclagem, de reutilizar, de reciclar, são coisas que precisam ser nossos hábitos, eles precisam fazer parte do nosso dia a dia, né? E por quê? Porque durante o desenvolvimento infantil é que as crianças acumulam valores e ideais que vão nortear toda a sua vida, ou seja, né? Elas vendo os pais fazerem, agirem, é que elas vão estar aprendendo como devem agir, né? É aquela velha história, né? A gente aprende muito mais com exemplo, vendo, do que ouvindo o que os nossos pais dizem. Então, por isso é nesse momento que os pais devem começar a compartilhar com seus filhos a importância de cuidar do meio ambiente, né? Sendo exemplos de ação, de perseverança, preservação do meio ambiente e de respeito com o nosso planeta, tá? Porque, como eu falei, hoje em dia tem muitos pais que aprendem questões ambientais com os seus filhos. Mas no caso, vocês aí, como a gente já está falando e batendo nessa questão ambiental, vocês podem tanto aprender, mas vocês também vocês já são exemplos, vocês já são seguidos. E não só na questão ambiental, né, pessoal, mas com relação a todos os principais valores que a gente precisa passar para os nossos filhos, né? Valores como respeito, integridade, honestidade, né? Então, e para tudo isso a gente precisa ser modelo, né? E aí aqui também, já para meio que encerrar nossa conversa de hoje, eu trago algumas dicas que podem ajudar vocês a passar adiante, né? A passar para os seus filhos. Então, como eu já falei, primeiro, seja exemplo. Né? As crianças aprendem muito mais com o que você faz do que com o que você fala. Segundo, ensine de onde vem a água e como é ruim para o planeta quando a desperdiçamos. Eu não sei se vocês sabem, mas a cidade do Cabo, lá na África do Sul, é uma das cidades que em 2018 ela estava prestes a ser a primeira capital do mundo, a primeira cidade do mundo a não ter mais nenhum tipo de água, né? De água para consumo, vamos dizer assim, consumo humano. Vocês já pensaram numa coisa disso? Né, sobre isso? Já teve casos assim. Eles tiveram que fazer um processo muito rigoroso de contenção, de várias questões, para eles conseguirem passar o ano 2018 até hoje, sem com que, de fato, as reservas, os aquíferos deles acabassem, né? Outra questão, mostre que toda comida que sobra acaba virando lixo. Então, conte que os aterros são áreas de grande contaminação. Assim você resolve 2 problemas com um só ensinamento. Preserva o meio ambiente e ainda incentiva a criança a comer tudo.
Isso aí é uma ótima ferramenta, porque a gente sabe que existem hoje muitas crianças que na hora de comer fazem birra, não querem comer isso, não querem comer aquilo, querem comer só bolacha, enfim, essas coisas a gente sabe como que é, né? Eu tive filhos nessa fase, então é bem difícil. Mas aí é o momento que você pode usar esse argumento, né, sobre toda essa verdade, trazer essa realidade para a criança, e que tanto vai fazer com que ela abra a mente dela, a visão dela sobre a questão do desperdício de comida, como também com toda a questão da problemática dos aterros sanitários, né? E cria momentos de desapego, né, para que as crianças, por exemplo, para que a criança selecione roupas e brinquedos para adoção. Assim você ensina a forma certa de descartar esses itens, fazendo uma outra criança feliz. Isso é ótimo, né? Isso aí ensinar a criança a dividir, ensinar a criança a compartilhar, né? E principalmente fazer esse compartilhamento através da reutilização de bens, né? É super importante. E ensine sobre consumo. A criança não precisa nem deve ter tudo o que quiser, mas somente o que lhe é necessário. Isso é super importante, pessoal, é primordial, né? Porque hoje em dia a situação e todos esses impactos que a gente está vivendo é devido à nossa sociedade ser uma sociedade consumista, né? Então a gente sempre quer ter o último modelo de celular, o carro, o melhor carro, o último modelo do carro, enfim, tudo que é de ponta, né? Tudo que é de novo. Mas e precisa disso? Né? Será que é importante? Será que isso realmente traz a felicidade? Então, assim, são questões que são muito importantes, são questões que norteiam a vida das pessoas. E por isso é importante. E tem muito aquela questão dos pais que tiveram uma infância mais difícil e tudo mais, e hoje tem uma condição melhor. Eles querem que seus filhos também tenham uma condição melhor também. Só que isso não quer dizer que vocês não podem dizer não para os filhos de vocês. Uma coisa é vocês quererem o bem-estar deles, quererem que eles tenham uma vida melhor, uma educação melhor, mas outra coisa é vocês permitirem eles a ter tudo o que não é necessário para a idade deles, né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer e que, como eu falei, tem tudo a ver com aquela questão de vocês serem um exemplo para o filho de vocês, porque o filho de vocês é um legado, né? É um legado que vocês já vão deixar aqui na Terra, que vocês já estão deixando aqui na Terra. Então, é aquela questão, né? Que tipo de legado você quer deixar? Você quer deixar uma pessoa que é responsável, que vai pensar no bem comum, que vai ter as suas responsabilidades e tudo mais? Ou você quer deixar uma pessoa que não está nem aí para nada, né? Por quê? Porque aí a gente vem para essa outra questão. Qual é o mundo que nós queremos para o nosso futuro, né, pessoal? Ou nós queremos esse mundo que está com essa paisagem linda aqui, exuberante, com flores, com plantas, com alimentos em abundância, com água, ou a gente quer esse outro mundo aqui, né, um pedregulho só, uma terra sem fertilidade, uma terra onde a gente vai acabar morrendo, né? Então, que mundo, essa é a minha maior contribuição e é o que eu quero que vocês gravem, né? Que vocês reflitam, que tipo de mundo vocês querem para o futuro, né? E pensando e definindo para que lado que vocês querem, e aí sim é a maneira que vocês têm que nortear a criação aí dos filhos de vocês, porque eles vão ser as gerações futuras que também vão impactar no desenvolvimento, que também vão precisar usar os recursos naturais e tudo mais para conseguirem sobreviver. Tá certo, pessoal? Então, a minha fala com vocês hoje sobre a questão do meio ambiente, a importância da gente falar novamente sobre a questão ambiental, né? Os impactos que isso afetam a nossa vida e a nossa qualidade de vida. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido plantada mais uma sementinha aí com vocês, agora para vocês começarem a pensar em como vocês vão estar trabalhando a questão do meio ambiente com os filhos de vocês, tá certo?
agradeço muito pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E na sexta-feira eu vou estar aí para fazer uma visita aí na fazenda. E aí a gente vai, vou dizer um oi para vocês ao vivo, tá? Abraço, gente. Muito obrigada e até a próxima.